Até eu conhecer você, eu achava que eu era a rainha da renda extra. Mas aí eu descobri que não. Então eu trouxe aqui o Andriel, meu namorado, para contar um pouquinho das experiências dele com renda extra, falar o que ele fez. E eu também vou dividir um pouquinho do que eu fiz como renda extra ali no período da pré-adolescência, adolescência e começo da vida adulta, para que vocês que estejam aí procurando ideias de renda extras consigam se inspirar em coisas reais que a gente fez, que deu certo. Eu acho que tem muita experiência legal aqui pra gente trocar. Prazer, pessoal, meu nome é Andriel, como ela já me apresentou aqui, namoro essa maravilhosa, e a gente teve muitas experiências bonitas com ideias de renda extra, como que a gente ganhava dinheiro. Eu acho que uma das coisas que a gente tem muito em comum é que a gente sempre quis ser mais independente desde novo. Então, assim, eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Eu achava até desconfortante pedir dinheiro pros meus pais lá com 12, 13, 14 anos. E aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar. E eram sempre rendas extras, né? Eu não tinha como assinar minha carteira com 15 anos. Então, eu comecei fazendo diversas coisas. Mas uma das coisas que eu queria deixar muito claro aqui pra quem tá assistindo esse vídeo é entender que eu só consegui criar rendas extras porque eu sabia mais ou menos o que era caro e o que era barato. Por quê? Quando você começa a entender que existem coisas que são um pouco mais baratas e outras coisas são mais caras, então você sabe como que é a vida real, você consegue muitas vezes tirar proveito dessas diferenças. Mas a gente consegue entender essas coisas conforme a gente vai conhecendo o dia a dia, entendendo sobre o preço das coisas, e com isso você consegue tirar alguns proveitos. O Andriel tem um canal de finanças, então eu vou deixar aqui embaixo depois se vocês quiserem acompanhar o canal de finanças dele, mas ter rendas extras está muito alinhado a ter uma boa organização financeira, porque não vai adiantar você fazer R$1.000, R$2.000 de renda extra se você não souber cuidar disso depois, né? Andriel, eu sei que você tinha feito uma lista de rendas extras que você tinha feito. Porque assim, como eu comentei pra vocês, eu também me sentia muito desconfortável de pedir pros meus pais dinheiro pra sair. E eu via que muitos amigos meus não podiam sair por causa de não ter o dinheiro não ser deles. Então eu comecei a buscar rendas extras por causa disso. E aí eu, Letícia, trabalhei vendendo cupcake, eu vendi brigadeiro, eu fiz artesanato, então eu fazia bonequinhos de biscuit personalizado para topo de bolo, depois eu pintei caixa de MDF, fazia uns kits de aniversário, consegui vender minhas habilidades de produção de conteúdo, então fui social media para algumas pessoas, vendia também fotografia, aí eu desenvolvi a minha carreira um pouco como fotógrafa, então eu achei que eu tinha diversificado, mas agora o Andriel vai partilhar a lista de renda extra dele. Guardem aí ideias. Boa. Vou começar aqui, eu realmente fiz uma anotação. Primeiro ponto, com 15 anos eu comecei a entregar panfleto de água e gás, então assim, tinha um rapaz que queria vender gás lá na região, então eu comecei a entregar panfleto pra ele, eu ganhava um dinheirinho cada vez que eu entregava e depois colocava o nome das ruas que eu entreguei e ele percebia que realmente o pessoal ligava, então eu realmente estava entregando e acabou ganhando confiança de mim. Eu vendi brigadeiro na feirinha de Barueri, então assim, como eu morei lá a vida toda, eu vendi brigadeiro lá naquela região. Uma outra coisa que eu fiz com o meu irmão, que eu achei muito legal, foi que em alguns cenários, por exemplo, carnaval, as pessoas querem realmente beber alguma coisa, elas estão na rua, elas estão propensas a gastar, e aí eu e meu irmão enchemos o carro com garrafa de água, a gente não queria vender álcool, então a gente falou, vamos vender água, e a gente saiu pra vender água por lá, vendia R$2 e comprava por, sei lá, 50 centavos no atacadão, e a gente conseguiu tirar uma margem bem legal. Então, assim, foi uma das rendas extras super legais, assim, atípicas, né? Eu vendi também geladinho alcoólico no carnaval. Então, assim, eu descobri que vender água já dava um lucro legal, mas vender geladinho alcoólico realmente dava mais lucro ainda, porque era só um plastiquinho, colocava um pouco de vodka lá e misturava com algumas coisas. Tudo isso eu tô falando pra você, dá pra aprender no YouTube, então, assim, não tem nada de misterioso. Eu vendi cesta de vinho também no Natal. Então eu percebi que as pessoas queriam dar de presente alguma coisa e eu percebi que cesta de vinho era algo significativo. Então eu comprava vinho no atacadão, eu comprava aquelas cestas que são de madeira, assim, como se fosse sisal, assim, bem bonitinhas, e eu montava uma cestinha e depois colocava a minha margem em cima. E com a cesta de vinho eu descobri que vender vinho também dava dinheiro. Então eu descobri alguns lugares que vendia vinho muito mais acessível, vendi vinho, então foi algo super legal. Eu vendi também taças de ouro da Turquia, isso que é muito específico, mas assim, eu revendia de uma mulher que vendia no shopping, então eu anunciava na internet porque ela não estava online, e acabei ganhando uma boa grana com isso também. Aí eu abri uma loja de e-commerce de produtos de casa, então isso deu bastante dinheiro também na época. Eu vendi criação de site e redes sociais, então assim como você também fez um pouco de serviços, teve uma vez que eu vi várias oportunidades e eu consegui conectar
pessoas, então eu nem fazia essas coisas. Eu conectava algumas pessoas e ganhava uma margem em cima. Tirei foto de aniversário também, então também fui um pouco fotógrafo. Vendi roupas pelo Enjoei, então se você tem uma roupa parada, você também consegue ganhar dinheiro com isso. E vendi livros usados na internet. Deve ter alguma outra coisa que eu não coloquei na lista, mas acho que a lista também ficou bem grandinha. Gente, até fiquei cansada de tanta coisa. Vendi roupa no Enjoei também, eu vendia bolsas da Kipling. Ai, isso é caro pra Caramba. O que eu acho é que tem alguns pilares básicos que você precisa identificar na hora de buscar a renda extra que vai fazer sentido e se encaixar pra sua realidade, pra sua rotina, pro ambiente que você tá. Então, eu acho que um desses pilares importantes na hora que você for pensar numa renda extra é você saber analisar o seu lugar, a sua região. Então, no caso dele, ele vendeu no bairro, vendeu no cursinho também. E eu, quando tava procurando como oferecer meu serviço de social media, eu também fui no meu bairro. Um bairro que eu cresci é um bairro mais velho. Um bairro que não tem tanta conexão com tecnologia. Então, você saber analisar o ambiente que você está inserindo te ajuda a definir um produto também. Eu ia até comentar que, com isso que ela falou, me lembrou muito, que é você identificar a necessidade, sabe? Eu vejo que é aquele negócio, você olha um problema e tenta resolver ele. Então, assim, por exemplo, se você trabalha numa empresa muito grande e o pessoal tem almoço lá, provavelmente as pessoas vão querer um docinho depois do almoço e às vezes não tem onde comprar. Não é todo lugar que você encontra, por exemplo, uma padaria por perto ou um mercadinho. Então, às vezes, vender um docinho, um brigadeiro ou alguma coisa pode te dar uma renda extra. E sempre entender que essas rendas extras que a gente criou, elas vieram muito de necessidades nossas, mas necessidade que o outro também tinha, né? Então, você conseguir analisar que a outra pessoa também precisa do que você está oferecendo é sempre muito mais vantajoso. É diferente você tentar empurrar algo que ninguém quer. Então acaba sendo muito conveniente porque as duas pessoas acabam tendo interesse, né? E aí eu acho que você ter o entendimento de para quem você está oferecendo, qual a necessidade dessa pessoa, você consegue remodelar uma coisa que ela já existe, ela já está sendo feita, só que você dá uma carinha diferente. Acho que isso é um pouco da cesta de vinho, né? Sim. Que é a sua experiência. Você pega vinho, que é uma coisa que tipo, a pessoa acha no mercado, e você dá uma cara diferente para aquilo ter mais valor, você cobrar mais e ser mais demandado, não é? Eu lembro que, por exemplo, na época que eu estudava no cursinho, eu vi que tinha bastante gente que gostava realmente de comer um brigadeiro de vez em quando. E aí eu percebi que eu não teria diferencial algum, né? Porque brigadeiro ali e comer um doce na padaria vai dar na mesma, o cara pode comprar. Era só um pouco mais acessível, porque eu tinha só a minha margem e acabava sendo barato o brigadeiro. Mas o que eu fiz? Eu criei um cartão fidelidade, onde a pessoa comprando 10 brigadeiros, ela ganhava um de graça. Então, assim, claro, isso não é um baita diferencial, mas pra galera fez muita diferença. Porque acabava fazendo com que a galera comesse vários brigadeiros. Então, assim, e o cartão fidelidade não era algo caro. Era literalmente uma frase motivadora que eu escrevia com a minha própria caneta, num papel, assim, bonitinho, e colocava a minha assinatura atrás. Então, assim, pra tentar fazer com que a pessoa não roubasse também. Tinha gente que ficava trocando entre eles, assim, tipo, pô, você tem 2 aí, me dá aí também, que eu já consigo agora pegar um brigadeiro e divido com você. Então, assim, acabava incentivando as pessoas a comprarem. Então, assim, se você vê uma oportunidade e uma forma de se diferenciar, é super bacana que você ofereça. E não tenha vergonha de fazer isso. Então, assim, aprendam realmente a se destacar no meio das pessoas, não tenha medo de oferecer, não é vergonhoso oferecer isso, ou qualquer outro produto que você tenha. Então, assim, acho que essas são algumas dicas que eu posso dar também. Outra coisa que eu observo nas suas formas de renda extra, que eu acho que a gente também consegue trabalhar aqui nessa conversa para inspirar as pessoas, é você levar algo que está físico e local para o digital. Você ia no saldo da Tokstok, comprava móvel e jogava no digital. Talvez aquele móvel não estava na internet e você colocou ele ali. E só de você fazer esse movimento, você ganhou a sua parcela. A mesma coisa com as taças, né? Era uma moça vendendo no shopping, ela estava ali naquele ponto físico e você expandiu para outras pessoas que pudessem comprar de maneira online. Eu acho que isso é uma categoria interessante de produtos que você pode vir a trabalhar se você quiser fazer a sua renda extra e você pensar o que ainda está sendo muito local e que poderia ir para a internet, né? Que eu poderia fazer esse movimento de revender, porque na internet tem mais gente olhando, né? Sim. Inclusive, até levantando esse ponto, né? Eu não me aprofundei muito, mas acho que você trouxe muito bem, que é realmente essa categoria que é você realmente trazer para o digital aquilo que já é físico, né?
E o mais bonito disso é que você consegue ajudar, você tanto ser ajudado quanto ajudar a pessoa. Que, por exemplo, a moça que vendia a taça pra mim, ela já tinha a margem dela. E eu colocava a minha margem em cima da margem dela. Então, assim, era ela ganhando, eu ganhando e a outra pessoa que recebia a taça ganhava também, né? Essa é uma categoria muito conhecida e vai continuar crescendo porque tem muita gente que não sabe fazer um bom anúncio, tem muita gente que não sabe como se qualificar na internet, não sabe como ser mais apresentável. E eu lembro que a taça que eu vendia era taça de ouro e era artesanal. Então, assim, era um trabalho muito específico. Eu não tinha na internet. Então, inclusive, as pessoas que já compraram nas outras feiras da mulher estavam buscando, mas não tinham acesso. Porque a mulher não anunciava online. E eu achava até estranho. Eu falei, então deixa que eu anuncio. A primeira vez que eu fiz, eu tirei uma foto bonita, anunciei, e quando vendeu, eu comprei. Então, assim, o meu risco era zero. Então, você consegue fazer muito isso. O seu trabalho é nulo. Às vezes é só você postar uma foto e esperar. E aí, quando se concretiza a venda, você consegue, inclusive, ir lá e comprar da pessoa, sabe? Eu acabei fazendo isso bastante quando eu tinha um brechó. E tinha muita gente, colegas meus, amigos, parentes, enfim, que queriam vender as suas roupas, mas que não queriam ter um brechó. Ou não queriam ir até um brechó com aquele saco de roupa para ser avaliado. Então, eu falava, gente, pode passar para mim. Eu anuncio no meu brechó e eu te passo tantos % dessa roupa que eu vender. E se não vendesse, eu não tive um custo de compra daquilo. Eu ia até complementar isso que você falou com roupa, mas eu fiz isso com livro. Assim, minha mãe uma vez, ela ganhou muito livro da escola dela lá, que realmente eles estavam desfazendo dos livros. Então eu falei, mãe, traz pra mim. Eu ia ler alguns, mas alguns não faziam nem sentido. Então assim, tinha uns livros nada a ver que eu não ia ler. Então eu falei, vou anunciar e se alguém quiser. Tipo assim, o livro já veio de graça, eu só tenho a ganhar. Então, assim, funcionou muito bem. E depois eu fiz com a mesma coisa que você fez com as roupas, eu fiz com algumas pessoas. As pessoas falam, tô com muito livro lá, não tem onde colocar. Eu falei, dá pra mim. E realmente, as pessoas nem estavam querendo realmente ganhar dinheiro com isso. Elas só estavam querendo tirar aquilo da casa delas. Então, assim, ficava na minha casa e eu vendia. Então, assim, eu cheguei a vender um livro do Hobbit que eu nem sabia que valia muito dinheiro. Então, assim, eu só anunciei. Aí uma pessoa ofereceu mais do que queria, só pra poder ela ser a primeira. Então, assim, eu nem sabia se valia realmente aquilo, sabe? Então, eu acho que são algumas coisas que a gente vai aprendendo, desenvolvendo e sendo o cara de pau mesmo, sabe? E aí pensando em pilares que você com certeza precisa ter se você quiser fazer uma renda extra. Eu acho que são criatividade. Então eu acho que você precisa olhar para as coisas de um jeito diferente, você precisa ser criativa. Eu acho que precisa ter um pouco de cara de pau. Sim, porque você pode vender usando essa característica, mas você também pode pedir produtos de graça, como no caso dos livros ou das roupas, você pode ir cutucando as pessoas, falando, você não tem nada aí pra eu vender. Às vezes acaba sendo até um peso que você tira da pessoa, então assim, totalmente. Entenda isso, não como uma cara de pau de, meu Deus, as pessoas podem me dizer não, as pessoas podem te dizer sim e agradecer, tá? Acho que precisa ter um pouco de familiaridade com tecnologia. Também. Acho que não tem como fugir um pouco disso. Eu acho que também não pensar muito pra executar. Assim, eu acho que eu entendo a importância de uma boa execução, mas eu aprendi muita coisa enquanto eu tava fazendo. Pra vocês terem noção, o site que eu vendi, eu não sabia fazer site. Então, assim, como que você vendeu algo que você não sabe como fazer? Eu vendi algo que eu sabia que alguém sabia fazer. Então, assim, eu só passei uma quantidade de dinheiro menor do que eu recebi. Isso, às vezes você precisa entender que a forma que você vai se virar é encontrar pessoas boas que saibam fazer aquilo e que podem fazer por um preço mais acessível pra você, sabe? Eu acho que, por fim, ter essa leitura de ambientes e de pessoas, que eu acho que é essencial, que foi o que o André falou lá no começo, de você saber identificar as necessidades. Então, você precisa estar sempre atento. Eu acho que você precisa escutar o que as pessoas ao seu redor estão falando, os hábitos que elas têm. Precisa ficar meio que antenado ali. Às vezes você tá viajando lá no escritório, tá um monte de gente falando que queria um doce, e você só escuta e não pensa nisso como uma oportunidade. Agora, se você vai se deixando treinar, né, essa atenção para as pessoas, eu acho que você acaba explorando oportunidades. Né? E eu acho que assim, a minha última mensagem aqui é exatamente isso, é você ler os sinais, entendeu? O tempo todo a vida tá te dando sinais e às vezes você só não soube ler, entendeu? Então às vezes, por exemplo, você mora no interior, André, eu moro no interior, não sei como fazer isso aqui. Pô, às vezes você pode vir pra São Paulo, comprar umas roupas aqui e levar pra lá. Ou não consegue, por exemplo, comprar itens de papelaria, porque no interior às vezes não tem. Então às vezes você pode buscar oportunidades quando você conhece duas coisas em comum
e trazer algo novo para aquele ambiente ou até mesmo algo que as pessoas já estão pedindo. Então acho que isso pode ser super benéfico. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas do rei, da renda extra. Se vocês quiserem se aprofundar em algum tipo de renda extra, Andriel, como que você conseguiu achar vinho? Onde? Quando? Como que faz? Como você aprendeu? Deixa aqui nos comentários que eu posso falar para ele fazer vídeos aqui ou no canal dele. Qualquer dúvida você deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e no canal dele também, porque aqui você vai ouvir como fazer dinheiro e aí lá você descobre como investir, né? o que fazer com o dinheiro, né? Como cuidar do dinheiro. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.